Olá, eu sou o Igor, do sétimo período de Física Bacharelado da UFAM, integrante do PET Física e realizo minha iniciação científica desde meados de 2019 e orientado pela professora Samira. O projeto que estamos desenvolvendo, ele foca no estudo de cristais e como eles se organizam e possíveis aplicações de acordo com essa organização. O que é um cristal? Quando a gente pensa em cristal, normalmente a gente pensa em, por exemplo, um diamante ou pedras preciosas, ou até, de repente, numa taça de vidro da sua mãe que ela diz que é de cristal. Bom, mas o sentido científico da palavra cristal é muito mais amplo e rigoroso do que simplesmente uma pedra preciosa. O sentido de cristal está bem ligado com a periodicidade e como os átomos se organizam entre si. Ou seja, dependendo desse tipo de organização, entra em uma das classificações seja cúbico, tetragonal, hexagonal, são os sistemas cristalinos. Bom, nesse projeto a gente vai escolher um material específico com algumas propriedades, que seria baixa massa molar, propriedade eletroquímica, alta densidade de energia, para estudá-lo. Esse material é exatamente o óxido vanadato de manganês. A partir disso, esse material a gente começa a fazer o estudo da sua estrutura e também as aplicações que são possíveis com ele. Bom, a estrutura está bem ligada com as aplicações do material. O material observado aqui, o vanadato de manganês, ele tem duas estruturas principais, que são essas que a gente pode observar aí na imagem. Isso que a gente espera obter com o experimento. Bom, e como é que a gente vai obter esse material? Esse material ele é obtido pelo método de precipitação, que ele é relativamente simples. A gente pega o acetato de manganês, o metavanadato de amônio, agita com uma temperatura, retira o precipitado, aquece no forno e obtém um pó. Esse pó, a gente começa a fazer as caracterizações, que seriam para dizer como é que está a estrutura, quais propriedades interessantes tem esse material. Então, no caso, uma das propriedades que se sobressaem do material que a gente está estudando agora é o fato dele ter uma boa aplicação em baterias de lítio, já que ele tem uma densidade de energia bem alta. Então, isso seria muito interessante na substituição, na melhoria dessas baterias usando esse material. Bom, e como é que a gente faz o estudo desses cristais, já que eles são muito pequenos? O que a gente utiliza, a partir da lei de Bragg, é a difração de raio-x. A difração de raio-x, ela vai dar para a gente um padrão específico de cada material. Ou seja, se o material estiver com uma estrutura cúbica, o padrão vai ser diferente do que uma estrutura tetragonal. Ou seja, a gente pode dizer sobre o cristal observando o seu padrão de raio-x. E como é que é feito? O raio-x ele é jogado na amostra e depois ele é incidido sobre a amostra e depois ele vai para um detector, onde a gente consegue formar esse padrão. Quando não é um material cristalino, o resultado amorfo, a gente não obtém um padrão, digamos, bonitinho, igual esse que a gente observa. O padrão amorfo ele obtém essas barrigas sem picos claros. Ou seja, a gente vê muito esse ruído de fundo, mas a gente não vê picos claros, que seriam os picos de cristalização. Porque os átomos, as moléculas ali, elas estão organizadas aleatoriamente, elas não têm uma preferência de se organizar. Bom, e
E mais quais outras técnicas a gente pode observar? O DRX, que eu acabei de citar, a difração de raio-x. A microscopia, que a gente consegue observar a morfologia do material, ou seja, como é que ele está. A morfologia também é muito importante para o material mudando as suas aplicações, dependendo do que a gente for fazer, nanotubo, esferas, enfim, diversas aplicações de acordo com a morfologia. Termogravimetria, que mede a variação da massa com a temperatura. O refinamento, ele segue, o refinamento de Riccioli, ele segue em seguida do DRX, que é para a gente realmente tirar dados do padrão de difração que a gente obtém. O Raman, a gente obtém a estrutura das ligações atômicas por meio de vibrações. Então, a gente, por essas vibrações, eu consigo te dizer como é que está a rede cristalina. E o DSC, a gente obtém as transições de fase do material, ou seja, quando está absorvendo ou emitindo calor. E quais são os objetivos do projeto? É sintetizar a amostra, primeiramente, e avaliar a estrutura e a morfologia, ou seja, sintetizar e caracterizar. Bom, quais resultados eu já obtive até agora? Então, como eu expliquei anteriormente, a gente primeiramente vai ter que validar a síntese, caracterizar e analisar os dados. Como é que funciona isso? Bom, primeiramente a síntese, a gente conseguiu realizar com sucesso, obteve o precipitado. Esse precipitado a gente fez análise de raio-x e ele obteve aparentemente um resultado bem satisfatório. Mas a gente observou uma coisa interessante durante a síntese, é que a cor muda muito durante o processo de precipitação. Após eu adicionar o acetato de manganês com metavanadato de amônio, assim que eu adiciono, ele começa a mudar a coloração, meio dourado, para um alaranjado, e daí ele começa a ficar mais e mais escuro, e depois ele precipita totalmente. Fica com a cor meio de ferrugem. O que essa mudança de cor indica? Provavelmente uma mudança no estado de oxidação. Ou seja, a partir dessa mudança de estado de oxidação, o que a gente vai fazer? A gente vai sintetizar, e assim que ele mudar a cor, a gente vai retirar e caracterizar daquela cor. Depois vai pegar outra cor, caracterizar e ver o que está mudando. Ou seja, cada cor pode obter uma coisa totalmente diferente, aplicações diferentes. Isso que a gente está realizando no estudo agora. Foi uma coisa que a gente observou, que a gente está começando a fazer as análises disso. Então eu já fiz a síntese da última cor e das cores iniciais, mas eu só caracterizei a última até agora, que são os resultados aqui. O primeiro foi o DRX sem o tratamento térmico, ou seja, simplesmente o pó que a gente obteve precipitado, e o segundo foi após o tratamento térmico. O após tratamento térmico, ele aparentemente está de acordo com o obtido na literatura que a gente está se baseando. Então é esse meu projeto. Como ele tem um foco mais experimental, a gente pausou devido ao coronavírus, mas toda a parte teórica está sendo desenvolvida o possível em casa, né? Mas assim que as atividades da universidade voltarem, a gente vai conseguir retomar o nosso projeto. É isso, essas são as minhas referências e obrigado. Deixe o like e se inscreva no canal. Valeu!